Boa tarde, a paz do Senhor. E com imenso prazer, mais uma vez eu estou aqui para juntos meditarmos, adorarmos a palavra de Deus, adorar ao Pai e Espírito e em verdade. Irmãos, estava dando uma olhada, uma estudada na Bíblia sobre Zaqueu e eu comecei a escrever. Está aqui 3 páginas sobre Zaqueu. Uma história muito linda, muito conhecida, mas porém não é pregada a fundos, pregada minusculosamente, porque não é um assunto fácil, não é um assunto que qualquer um possa dizer, é simples de explanar, explicar o texto, o contexto, a história, não é. Então eu acabei de escrever agora, desde manhã que eu estava escrevendo e olhando rapidamente a Bíblia, que na verdade até eu tenho que estudar mais a fundo, e eu coloquei o nome do texto assim: Estudo Bíblico Tema: Jesus visita a casa de Zaqueu. Está escrito em Lucas capítulo 19, verso 5, que a Bíblia diz assim, que hoje convém, Jesus ele visita e vai pousar na casa de Zaqueu. E eu comecei a analisar aqui, em Lucas 19 e 5, ele diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus Cristo, ele foi visitar e foi ficar na casa de Zaqueu. O que me chama a atenção nesse relato bíblico, nesse texto lindo, glorioso, maravilhoso, é que Zaqueu, literalmente justo, maioral dos publicanos. Segundo, cobrador de imposto. Terceiro, Zaqueu, sendo chefe, recebia uma porcentagem de todos os impostos coletados. Quarto, era rico. Quinto, Zaqueu é um tipo de pessoa tida por impossível aos homens. Veja só, a Bíblia diz aqui que entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Quando Jesus Cristo vai atravessando a cidade, ele começa a atravessar e existia um homem chamado Zaqueu. A Bíblia ressalta que ele era um homem de pequena estatura, que ele desejou ver Jesus. Então, por ele ser pequeno, a opção que ele tinha de ver Jesus em meio à multidão era que ele subisse alguma coisa para ficar mais alto para poder ver Jesus. É óbvio que isso tinha que ser dessa forma, se ele quisesse materialmente ir ver Jesus nesse sentido. Tinha que subir alguma coisa material, num pé de árvore, no muro, alguma coisa. E a Bíblia nos ressalta aqui que ele deseja conhecer quem é Jesus. Ele vai, sobe uma árvore, uma figueira brava, e está lá a multidão passando. E ele quer saber quem é Jesus. Jesus ele entra em Jericó e vai atravessando ali a cidade. Quando Jesus Cristo olha para cima, diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. A visita de Jesus era estar ali na casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei se Zaqueu ele quis conhecer a Jesus porque ele tinha ouvido falar dos milagres divinos, das curas. Talvez ele queria conhecer porque Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, andou sobre o mar, acalmou o vento, mas algo mostra que ele queria conhecer Jesus.
E ele bota esse desejo em prática. Porque se a gente projetar um algo e não botar em prática, não adianta nada, é só projeto. Zaqueu, ele queria conhecer quem era Jesus. E a Bíblia nos relata que ele sobe a um pé de figueira brava e vai conhecer Jesus, querer saber quem é Jesus. Ele está lá em cima, olhando em meio à multidão para ver quem era Jesus, conhecer Jesus. E de repente Jesus, quando ele vai, ele olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce rapidamente. Agora, observe, irmão. Jesus, ele entra em Jericó e atravessa a cidade. Nós podemos ver isso aqui em Lucas capítulo 19, primeiro, quando ele diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus atravessava a cidade. Segundo, Jericó, na fronteira com Transjordânia. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Lucas, no capítulo 15, no versículo 2, ele diz assim: e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. O seu físico, né? A sua altura, ele não era alto, ele era baixo, ele era pequeno, e ele tinha dificuldade de ver. Lucas capítulo 15 e 19, a Bíblia mostra sobre isso. Talvez pelos milagres, como eu falei aqui, que ele queria conhecer Jesus, por ser filho de Deus, por fazer milagres, curas divinas, ressuscitar, expulsar demônio. Ele queria conhecer Jesus. Mas também eu acredito que não era só conhecer, era conhecê-lo e servi-lo. Com certeza, tem uma mudança de vida. Não era só conhecer o que Jesus Cristo fez, era conhecê-lo e vivê-lo e servi-lo. Com certeza. Ele diz aqui, talvez pelos milagres que Jesus operou, 5 pães, 2 peixinhos, como eu acabei de explicar. Agora, o que me chama a atenção, irmão, em meio de tudo isso, era que Zaqueu era, além de ser pequeno, Zaqueu, ele trabalhava para os romanos. A gente vê vários exemplos sobre publicano na Bíblia. Eu vou citar alguns aqui. E antes de citar, vou explicar o que é publicano. O que é o publicano? Judeu que cobrava imposto para o governo romano, era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Isso era o histórico de quem era um publicano. Por isso que ele era menosprezado. Além de trabalhar para os romanos, desonesto. Né? A gente podemos ver essa passagem em Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13. Lucas capítulo 3, no mesmo livro, Lucas, no capítulo 3. Está aqui. No versículo 12 e 13. Ele diz assim, 12 e 13. E foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhe, não cobrais mais do que o estimulado. Né? Sobre a pregação de João Batista, estava falando aqui sobre a desonestidade. Não cobrar aquilo que convém, o que convém acima daquilo. Se era 10 reais, não era para ser cobrado 50, mas os publicanos agiam dessa forma. João Batista não era à toa que estava pregando e estava mostrando com clareza que isto era errado. Publicanos geralmente eram fraudulentos,
e opressores. Lucas, no capítulo 7, no mesmo livro, no versículo 29, ele diz assim: glória a Deus. 7, versículo 29. 7 e 29. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Aí vou acrescentar o verso 3, diz assim: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Agora veja a condição. Jesus aqui ele dá um testemunho de João. E ele fala sobre o povo, que no livro de Lucas capítulo 19, ele também fala que o povo murmuravam quando Jesus Cristo disse assim: Zaqueu, desce depressa,